damos as boas-vindas a este segundo webinar da Direção-Geral de Energia e Geologia, que tem como principal objetivo divulgar as atividades que são feitas na Direção-Geral de Energia e Geologia. Coube a esta Direção de Serviços de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos a responsabilidade deste segundo webinar. Eu vou partilhar a nossa apresentação. O que é que nós achamos que seria interessante fazer-se? Achamos que seria interessante nós transmitirmos, peço desculpa, achamos que seria interessante nós mostrar-vos um pouco o que é que nesta direção de serviço nós fazemos na ótica dos recursos hidrogeológicos e geotérmicos, acima de tudo, qual é a nossa missão, a nossa visão e a nossa estratégia. Para que vocês entendam, é assim, o nosso trabalho no dia-a-dia segue uma orientação, claro está que nós temos de ter sempre em consideração todo o enquadramento legislativo, no caso das águas minerais naturais, das águas nascentes e dos recursos geotérmicos. Também, claro está, temos que, de acordo com a legislação, garantir o conhecimento, a conservação, a valorização e a quantificação destes recursos, sempre de uma forma sustentável e alinhada com os princípios que estão definidos na legislação. Mas depois nós gostamos de ir mais além do que diz a legislação. E o nosso mais além tem a ver um pouco com nós tentarmos conhecer mais e melhor estes recursos do ponto de vista técnico e científico. Ou seja, achamos sempre que é através do aprofundamento do conhecimento do recurso que ele depois no final pode ser melhor explorado e valorizado. E, portanto, fazemos alguns projetos científicos que vamos falar mais à frente. Tentamos, desde há uns anos, esta parte que foi com um grande enfoque no nosso primeiro grande projeto de investigação, que foi o projeto Hidrogenoma. A partir daí, nunca mais parámos em pequenos projetos de investigação. Mas, para além disso, também faz parte do nosso dia-a-dia apostar na cooperação institucional com outras entidades, com outros operadores económicos, também com universidades e centros de investigação e, claro está, com o público em geral. Para nós, o público é sempre um interveniente muito importante, porque nós, no caso das águas minerais naturais, dos recursos geotérmicos, estamos a falar de recursos do domínio público do Estado, logo são recursos de todos nós. E nós, enquanto tutela e sendo o organismo do Estado, também acho que podemos e devemos mostrar para o exterior o que nós estamos a fazer nestes recursos que são de todos nós. Apostámos também fortemente na modernização e na digitalização, portanto fizemos toda a desmaterialização dos processos, dos nossos documentos. Sem dúvida alguma, agora estamos com uma metodologia de trabalho mais ágil e que ajudou não só por um lado a reduzir erros, como também a aumentar a qualidade da nossa resposta. Por fim, também tentamos, nestes últimos anos, ser um apoio na questão da geotermia superficial, com uma proposta digamos, regulamentar e qualificar os recursos geotérmicos superficiais, mas que, digamos que isso seja feito com uma utilização sustentável, mas também com uma forma inovadora deste recurso que consideramos que é energético e que ainda tem muito para contribuir. Em termos de competência, estas são as nossas competências da nossa equipa, desde a geologia e em pormenor o ramo hidrogeologia, também engenharia geológica, mas também engenharia química, biotecnologia e também gestão e administração pública. Porquê este grande leque de competências? Porque é através desta multidisciplinaridade que nós conseguimos depois atingir os objetivos a que nos propomos. Esta é a nossa equipa, é uma equipa, digamos, reduzida, mas que todos os dias tenta dar um pouco de si para atingirmos os objetivos a que nos propomos. Em termos de considerações gerais, para depois vocês entenderem o caminho que nós traçamos nestes recursos geológicos, em Portugal continental nós temos 3 tipos de águas engarrafadas: as águas minerais naturais, as águas nascentes e as águas de consumo humano. A DGEG apenas tem tutela nas águas minerais naturais e nas águas nascentes. E mesmo nós tendo apenas a tutela nestes recursos, também só a temos em Portugal continental. As regiões autónomas da Madeira e dos Açores têm a sua própria autonomia. O nosso diploma-mãe é a Lei 54, que é o diploma-mãe de todos os recursos geológicos, mas depois esta direção de serviços
também tem a seu cargo os recursos hidrominerais, os recursos geotérmicos, tem também, dentro dos recursos hidrominerais, as águas minerais naturais, que nós vamos falar bastante hoje, para além dos recursos geotérmicos, e depois, pertencente ao domínio privado, temos as águas de nascente. A grande característica que diferencia uma água mineral natural de uma água de nascente, nós temos que olhar para a definição. Nós temos que olhar sempre para o que diz a legislação. E a legislação diz que uma água mineral natural é uma água bacteriologicamente própria, de circulação subterrânea, com particularidades físico-químicas estáveis na origem, dentro da gama de flutuações naturais, de que podem resultar eventuais propriedades terapêuticas ou efeitos favoráveis à saúde. E se olharmos depois para a definição das águas nascentes, são as águas naturais de circulação subterrânea, bacteriologicamente próprias, que não apresentam as características necessárias à qualificação como água mineral natural, desde que na origem se conservem próprias para beber. Portanto, mesmo de acordo com esta definição, a grande característica que distingue uma água mineral natural de uma água de nascente é a estabilidade que a água mineral natural apresenta. E essa estabilidade advém do facto destas águas, regra geral, possuírem uma circulação profunda, lenta, em que os fenómenos de interação água-rocha muitas vezes são da ordem das dezenas a milhares de anos. E nós temos como resultado águas com uma composição química muito bem definida e muito específica. As águas minerais naturais, podem perguntar, mas não são águas subterrâneas? São, mas depois elas distinguem-se das restantes águas subterrâneas da região onde ocorrem por um conjunto de características que eu, de uma forma simplificada, coloco aqui como circulam, regra geral, abaixo da superfície do solo a uma profundidade mais ou menos elevada, têm um trajeto subterrâneo que muitas vezes é longo e lento. Claro está que depois este trajeto depende das características do meio geológico por onde estas águas atravessam. A regra geral tem uma mineralização total elevada ou mais elevada que as restantes águas subterrâneas da região onde ocorrem. Também a sua temperatura ou é elevada ou pelo menos mais elevada que a temperatura média do mar, e depois são utilizadas em aplicações exclusivas, o termalismo, o engarrafamento e a geotermia. As águas de nascente apenas podem ser utilizadas no engarrafamento. Eu peço desculpa se eu estou a falar um bocado depressa, mas eu estou a tentar recuperar o tempo perdido. A lei portuguesa dá então às águas minerais naturais duas características que considero que são absolutamente distintivas: a sua pureza bacteriológica e a estabilidade físico-química na origem. E para nós podermos preservar estas duas características essenciais, a própria lei obriga à fixação de perímetros de proteção. Porquê? Porque através da fixação dos perímetros de proteção das suas três zonas, a zona imediata, a zona intermédia e a zona alargada, nós também podemos, digamos, contribuir para que a água mantenha inalteradas as suas características no seu estado puro e original. Mas com isto tudo, sem dúvida alguma que tanto a DGEG, enquanto organismo de tutela, como o próprio concessionário, todos em conjunto temos de atuar de forma a que a qualidade e a quantidade da água mineral natural sejam sempre garantidas. E para que também estas questões sejam garantidas, para nós, quando fazemos, seja a qualificação de uma água como água mineral natural, seja o reconhecimento da água de uma nova captação, nós temos que sempre fazer um trabalho interno de ver a estabilidade dos parâmetros físico-químicos, de ver como é que são os parâmetros bacteriológicos, mas para que uma água tenha uma boa estabilidade é essencial, e nós aí não temos a menor dúvida, de que o furo, ou seja, a captação produtora de água mineral natural, ele seja executado com as melhores técnicas que existem e com materiais nobres. Sem dúvida alguma, uma captação produtora de água mineral natural, se ela for bem feita com materiais nobres, é uma captação que ajuda também a proteger a água mineral natural de fatores externos. Atualmente nós temos 104 águas subterrâneas que estão qualificadas como recursos geológicos. Destas, 82 águas minerais naturais que estão em atividade e 18 águas de nascente. Vocês podem olhar aí para o mapa e veem que a distribuição destas águas é desigual no país.
há uma maior concentração na região norte e centro, e isto tem a ver com a divisão de Portugal em áreas com características geológicas e estruturais distintas. As águas minerais naturais estão diretamente relacionadas com grandes acidentes tectónicos. É o caso eu acho que vocês não veem, que eu tinha que criar aqui deixem estar, pronto. É o caso da falha Penacova-Régua-Verim e também da falha Manteigas-Vilariça-Bragança, e geralmente é no cruzamento entre as grandes falhas regionais e as suas conjugadas que depois nós temos as condições mais adequadas para a ascensão de fluidos provenientes de zonas profundas da crosta. De uma forma resumida, e para que entendam porque é que há tantas águas minerais e que são distintas umas das outras, e porque é que nós dizemos que não devem beber sempre a mesma água e as águas são todas diferentes de uma das outras, quais são os fatores que contribuem para esta diferenciação das águas minerais naturais? São os fatores geomorfológicos, as formas de relevo presentes, mas também os fatores geológicos, ou seja, a profundidade a que atinge digamos, o reservatório da água mineral natural, o sistema aquífero, mas também o tempo da interação água-rocha, também a litologia presente durante este percurso da água mineral natural. Estes fatores geológicos são de uma extrema importância para que a água tenha as características que apresentam, mas também para nós há um outro fator que tem que começar cada vez mais, tem de entrar na equação, que são os fatores microbiológicos, ou seja, o microbismo natural que faz parte de cada água mineral natural. E é a conjugação destes três fatores que depois determina a variedade de águas minerais com especificidades diferentes que nós temos em Portugal continental, que depois internamente, por uma questão de ser melhor para nós, para fazer a análise, nós depois dividimos estas águas em grandes famílias hidroquímicas, e vocês têm aqui no diagrama inferior as famílias hidroquímicas por onde nós distribuímos as águas minerais naturais. O mapa à direita mostra a localização destas águas por grandes famílias hidroquímicas. Vocês podem ver que predominam, francamente, as águas sulfúreas, que são as águas que estão a rosa. Em termos de tipo de aproveitamento, já vos disse que as águas de nascente apenas podem ser usadas no engarrafamento. As águas minerais naturais, que pode ser no engarrafamento, no termalismo ou na geotermia, mas estas atividades podem ser simples ou mistas. Vocês veem, por exemplo, estas águas que têm estas concessões, a bem dizer que têm a bolinha azul, é só engarrafamento, mas a verde é termalismo e engarrafamento, mas se forem a vermelho é termalismo e geotermia, ou seja, também a própria legislação permite que possam existir atividades mistas. Eu gostaria de realçar que estamos perante águas, não só as águas minerais naturais, mas também as águas nascentes, que são recursos de uma excelente qualidade. Estas águas são exploradas em atividades económicas que são enormemente promotoras do desenvolvimento do local onde ocorrem. Todas estas águas fazem parte do nosso património nacional e, sem dúvida alguma, que representam uma mais-valia social considerável para a região onde se localizam. Muitas vezes, nestas águas e em concelhos do interior do país onde se localizam, é da exploração destas águas que nós temos a principal atividade económica. Quando olhamos para a gestão e proteção do recurso, tanto para uma água mineral natural como para uma água de nascente, digamos que faz parte do nosso trabalho diário, seja a qualificação, o reconhecimento e a exploração do recurso. No âmbito desse processo, nós temos que ver como é que é a demonstração da qualidade da água ao nível dos parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e também da radioatividade, e também fazemos o controle da água à boca das captações. Mas depois, quando entramos no caso das águas minerais naturais, ainda temos acrescido a questão da proteção do recurso com os perímetros de proteção que são fixados. Para quê? Tal como eu já tinha dito, para garantir a disponibilidade e características da água mineral natural, também para ser uma salvaguarda para a adequada exploração do recurso.
Quando nós olhamos para a gestão de um sistema aquífero hidromineral, eu posso vos dizer que quando nós fazemos esta gestão internamente na DSRHG, a boa gestão de um sistema aquífero implica fortemente uma análise abrangente e integradora. E é de extrema importância nós termos o melhor conhecimento desse sistema aquífero, para que ele possa ser mais bem gerido, explorado e valorizado nos vários tipos de aproveitamento. E para isso também é essencial nós podermos olhar para a legislação e vermos que figuras é que estão consignadas na legislação e que nos permitem que nós possamos também pedir ao concessionário determinados aspectos. Para mim, considero essencial a existência de um diretor técnico, o plano de exploração, o perímetro de proteção fixado e que sejam cumpridos os programas analíticos que anualmente a DGEG estipula. Em termos dos programas analíticos, apenas como curiosidade, as águas minerais naturais e um bocadinho mais tarde as águas nascentes, mas desde 1986 que é implementado com regularidade os programas de controle analítico, que não são mais do que um conjunto simples de análises, seja uma análise físico-química, análise bacteriológica. Dentro das análises físico-químicas podem ser resumidas ou completas, mas estas análises cumprem um propósito, seja a de qualificação do recurso, do controle da qualidade, do reconhecimento da água de uma nova captação, ou até mesmo porque aconteceu pontualmente uma contaminação e nós aí impomos um programa especial. Como vocês devem entender, desde 1986 e tantos parâmetros que vêm nas análises físico-químicas resumidas e nas completas, então, é uma quantidade infindável de parâmetros. Vocês imaginem que nós temos centenas de milhares de dados. E aqui a pergunta que se coloca é o que fazer com tantos dados? Porque se nós pedimos aos concessionários, aos industriais, para eles fazerem as análises, nós também temos que olhar para essas mesmas análises. E, portanto, que programas é que nós temos que nos possam apoiar para depois que a nossa análise possa ser consequente. Nós usamos desde 1994, peço desculpa que a primeira versão do programa Aquachem até foi uma versão beta e desde aí, digamos que nós temos estado sempre com as constantes atualizações do Aquachem. O Aquachem é um programa muito simples, mas que nos permite logo, de uma forma expedita, fazer um conjunto de considerações, fazer logo diagramas de Piper e de Scholler, termos logo uma primeira noção quanto ao tipo de água e quanto à eventual estabilidade da água. Portanto, é um programa que nós diariamente está a ser utilizada e, portanto, temos toda, e para nós também é um repositório de dados. Todas as análises estão no Aquachem. Depois também temos uma base de dados, que foi uma base de dados caseira, que com base numa base de dados antiga, a colega Rita Pascoal entrou aqui forte e feio e temos uma base de dados Access mais moderna para as águas minerais naturais, águas nascentes, recursos geotérmicos. É apenas, digamos, para uso caseiro, mas para nós é um repositório de dados, está sempre em constante atualização, mas é muito importante para nós, às vezes ligam-nos, fazem uma pergunta e nós conseguimos abrir logo a base de dados e conseguimos responder logo de uma forma muito ágil. O projeto Hidromonitor é um projeto que já esteve em execução há uns anos atrás, depois porque a empresa que prestava apoio à DGEG entrou em insolvência e é um programa que nós queremos implementar de novo este ano para ver se para o ano que vem consegue estar em velocidade cruzeiro. É o chamado projeto de monitorização online de todas as captações de água mineral natural. E porquê que para nós é muito importante esta questão de termos implementado um sistema de monitorização online? É muito importante porque é essencial para uma adequada exploração do recurso. Permite controlar de uma forma atempada os sistemas aquíferos hidrominerais, seja em termos de qualidade, seja em termos de quantidade, e é fundamental nós fazermos isso ao longo dos tempos, porque estes recursos hoje estão bem, mas podem ficar comprometidos
seja por critérios de uma exploração desadequada, seja por más práticas antrópicas, mas seja também pelas alterações climáticas. Nós, ao dia de hoje, as alterações climáticas ainda não se fizeram sentir nestas águas minerais naturais porque são águas muito profundas, mas se elas forem bem monitorizadas, nós também sequer podemos agir preventivamente se verificarmos alguma questão. Então, com tudo isto, nós aqui, há poucos anos, a esta parte, fizemos uma completa transformação digital na direção de serviços, com plataformas e base de dados. Todos os boletins de análise, já desde há alguns anos, não entram em papel, vem tudo de uma forma desmaterializada, através da nossa plataforma de recursos hidrogeológicos e geotérmicos. Para nós, de uma forma simplista, nós chamamos logo plataforma Águas. É também através desta plataforma que anualmente são submetidos os relatórios de atividade e os boletins de estatística. Para fechar um bocadinho o nosso trabalho do dia a dia, portanto, para além de termos de assegurar a qualidade e quantidade dos sistemas aquíferos, temos que ter, sendo o organismo de tutela e do Estado português, temos que assegurar os diplomas específicos, interagimos com os concessionários, com os diretores técnicos, com os vários operadores económicos, aprovamos os planos de exploração, também os perímetros de proteção, controlamos a água à boca das captações, implementamos, depois verificamos, até por fim validamos todos os boletins analíticos. Também o mesmo se faz com os boletins de estatística, relatórios de atividade. Também apresentamos propostas de legislação e tentamos sempre que sobre um tempinho para desenvolver projetos que consideramos que são estratégicos para estes recursos. E, portanto, como devem entender, com tantos dados, com tanta informação e também com o conhecimento que nós vamos adquirindo da implementação dos projetos, mas também das conversas que nós temos entre nós estamos sempre numa constante aprendizagem. A interpretação técnica que num dia é de uma dada forma, mas se calhar no ano seguinte a nossa interpretação técnica já pode variar um pouco. Porquê? Porque nós estamos sempre em constante aprendizagem. O nosso grande objetivo é melhorar as nossas competências, aperfeiçoarmos o nosso serviço para no fim prestarmos o serviço da melhor forma possível. No fundo, o que nós fazemos no dia a dia e queremos cada vez mais, eu digo em jeito de brincadeira, eu vou para a reforma e nunca vou conhecer tudo o que uma água mineral natural tem para nos mostrar, mas o que nós fazemos no nosso trabalho do dia a dia diário é tentar conhecer cada vez mais e de uma forma cada vez mais exaustiva os recursos. Neste caso até é mais a água mineral natural, porque é um recurso do domínio público do Estado, de forma a que ela possa ser gerida, explorada e valorizada da melhor forma possível e nos seus vários tipos de aproveitamento. Para terminar e depois passar a palavra aos meus colegas, o projeto Hidromonitor, como eu vos tinha dito, vai agora, vamos entrar na fase do projeto piloto. O que é que nós queremos acima de tudo? Queremos um maior conhecimento do recurso, mais segurança na exploração, uma maior responsabilidade e uma maior transparência da atividade. O que nós queremos é que haja uma completa simbiose entre a direção-geral, o concessionário e o diretor técnico. Não nos podemos esquecer que a água mineral natural é um recurso do domínio público do Estado, logo é um recurso de todos nós. Depois o projeto Hidrogenoma, que vai falar a minha colega Rita Pascoal, para mim foi um projeto, foi e continua a ser interessantíssimo, porque expôs uma multidisciplinaridade que até então ainda não tínhamos feito. Ou seja, eu, enquanto hidrogeóloga, e pôr vários dados ao barulho no sentido de o modelo conceptual do sistema aquífero, a interação água-rocha e a investigação do microbismo natural das águas minerais naturais, é muito interessante pôr todo um conjunto desta multidisciplinaridade. Depois, a minha colega Rita irá dar a passagem à colega Irina, que vai falar de um projeto que resultou de um protocolo muito recente entre a Direção-Geral, a Associação dos Engarrafadores de Águas Minerais e de Nascente, com os próprios industriais e o Instituto Superior Técnico, que teve a ver com o estudo dos compostos orgânicos, que depois a Irina falará.
E depois, por fim, mostrar também para nós que temos uma grande paixão pela geotermia, mostrar toda a nossa estratégia. O ano passado foi um ano fortemente dedicado à geotermia, desde fevereiro do ano passado, em que fizemos sair o plano estratégico para a geotermia, que demos o nome Um Passo Rumo à Transição Energética, mas depois submetemos uma candidatura ao Fundo de Modernização que foi aceite. Na semana passada saiu um aviso para a submissão de candidaturas, portanto, todas estas questões a minha colega Carlota e o Luís Duarte Silva vão falar. Não queria deixar também só de partilhar, porque também olhamos muito para a geotermia superficial, de que vai agora entrar dentro de um mês e meio, in loco, no terreno, a realização de estudos e testes iniciais e de pré-dimensionamento de um sistema geotérmico superficial no edifício sede da Ordem dos Arquitetos. Porque este edifício sede? Porque nós queremos trazer para esta temática da geotermia superficial as várias classes, não só a dos engenheiros, não só também os sondadores, mas também queremos trazer os arquitetos, e os arquitetos, através de um protocolo que já assinaram com a Direção-Geral, vão andar depois connosco de norte a sul do país a divulgar as melhores práticas em termos da geotermia superficial. E com isto me calo e passo a palavra à Rita Pascoal. Boa tarde, eu sou a Rita Pascoal e vou apresentar-vos a vida invisível das águas minerais naturais. Espero ser breve e vamos conhecer estas águas do ponto de vista microscópio e verificar que são verdadeiros ecossistemas cheios de vida e que nos podem abrir portas a novas aplicações. Quando pensamos em biodiversidade, lembramos normalmente das espécies que vemos. Nós, seres humanos, os animais, as plantas à nossa volta. Realmente é um mundo cheio de formas de vida distintas e fáceis de reconhecer. Mas esta diversidade que observamos é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, a vida existe em muitas escalas, mesmo nas não visíveis. Por definição, esta variabilidade de vida organiza-se em diferentes padrões existentes nos ecossistemas, nas espécies e na genética, que é a informação a nível dos genes que vai traduzir nas características que nós conseguimos e são visíveis. A biodiversidade assenta em diferentes níveis de organização biológica. Tudo começa com uma estrutura fundamental, os átomos, que formam moléculas que depois constituem células e tecidos. A partir daí, surgem os organismos que agrupam-se em diferentes espécies, populações, comunidades e ecossistemas. A vida construída a partir destes mesmos blocos fundamentais. A diferença está na forma como estes elementos se organizam. Também os micro-organismos apresentam uma grande diversidade e são classificados segundo as suas características. Dividem-se em procariotas e eucariotas, em que os procariotas incluem as bactérias, as cianobactérias, organismos metanogénicos, halófitos extremos e termófilos. O outro grupo, os eucariotas, têm uma organização celular mais complexa. Podem abranger fungos, protozoários, microalgas e também animais e plantas. Mas também existem os vírus, que dependem de uma célula hospedeira e constituem-se essencialmente por material genético. Isto é só para vos dar uma abordagem do que é que pode existir e o que também podemos encontrar nestas águas minerais naturais. Mas afinal, por que é que estas águas são recursos tão interessantes para investigarmos a sua relação entre a geologia, entre a fisicoquímica e a microbiologia? Estas águas, como já foi dito, emergem de circulações profundas, com uma composição fisicoquímica estável e uma pureza bacteriológica. Ao mesmo tempo, podem acolher comunidades microbianas adaptadas a essas mesmas condições tão únicas e tão particulares. Estes micro-organismos que estão lá presentes funcionam como fábricas naturais de moléculas com possível potencial em várias áreas, nomeadamente a cosmética, a indústria alimentar, a saúde, e posso dar exemplos como, por exemplo, enzimas, antioxidantes, compostos com propriedades antibióticas ou até anti-inflamatórias. Posto isto, 3 conceitos-chave para podermos ir realmente mergulharmos então nestas águas minerais naturais. Microbiota é o conjunto de micro-organismos que lá estão presentes. Microbioma são os genes e os produtos dessa microbiota. E bioma refere-se à unidade definida pelo ambiente e origem, neste caso, a própria água mineral natural.
Através do microbioma, nós podemos identificar a microbiota que, a um dado momento, está presente nestas águas minerais naturais. Foi nesta linha de pensamento que nasceu o projeto Hidrogenoma. Ainda primeiro fez um projeto piloto em 2015, mas o projeto Hidrogenoma, em que foi aplicada a metagenómica, foi em 2019. Tratou-se de um olhar para além da composição físico-química destas águas e explorar a dimensão biológica, em conjunto com a geologia. Os objetivos deste projeto foi explorar este invisível, conhecermos a diversidade microbiana das águas minerais naturais de Portugal continental, recorrendo a técnicas de biologia molecular e de bioinformática que já estão disponíveis. Interessou-nos sempre também fazer esta distinção entre os indicadores patogénicos e aqueles micro-organismos que podem também ser benéficos e, sobretudo, realizar esta primeira caracterização do microbismo natural destas águas. Ou seja, nós já fazemos a monitorização da qualidade do recurso a nível dos indicadores patogénicos, mas queríamos realmente conhecer e caracterizar do ponto de vista deste microbismo. Os estudos ómicos analisam grandes conjuntos de dados biológicos como um todo, para identificar padrões e relações importantes a partir de amostras ambientais. Foi esta a metodologia e foi este o princípio que está por trás. Recolhemos amostras da água mineral natural e fomos assim proceder à análise da metagenómica, que estuda o DNA. Por sua vez, a transcriptómica analisa o RNA, ou seja, através do RNA conseguimos perceber o que é que está vivo do que é que está morto. Vamos aqui identificar aqueles que estão realmente ativos naquele dado momento. Temos também a metabolómica, que identifica os metabolitos presentes nestas amostras, e a proteómica, que é o estudo das proteínas que também estão disponíveis nestas amostras ambientais. Ou seja, no fundo, estas análises são complementares. Elas todas têm um determinado alvo, mas elas complementam-se entre si, e isto é muito o propósito que está por trás deste projeto. Realmente a metagenómica foi, sem dúvida, uma ferramenta de descoberta e permitiu identificar os micro-organismos sem recorrermos à cultura. Identificámos, através do material genético disponível, neste caso o DNA, nas amostras ambientais. Identificámos comunidades microbianas ao longo de várias épocas e durante 2 anos, e conseguimos assim avaliar a consolidação do hidrogenoma, isto é, a assinatura hidrobiómica das diferentes águas minerais naturais. Descobrimos, sem dúvida, uma vasta diversidade. Reunimos imensos dados e resultados. No entanto, ainda estamos num processo e desenvolvimento do que é que estes resultados, o que é que estes dados significam e no que é que se podem traduzir na prática. Nesta descoberta, foi um projeto que consistiu em 2 anos e meio. Realizámos cerca de 296 colheitas em 80 águas minerais, entre as quais 74 águas minerais naturais foram caracterizadas. Foram isolados 803 micro-organismos viáveis e também 19 eucariotas que também foram identificados, e foram observados determinados padrões. Conseguimos perceber, por exemplo, que as águas hipossalinas e gasocarbónicas tendem a mostrar uma variabilidade genética muito superior, enquanto que as águas sulfúreas, as bicarbonatadas e as cloretadas apresentaram uma variabilidade genética menor, ou seja, foram mais estáveis. Com este projeto foram várias as atividades que foram desenvolvidas para a divulgação dos resultados ao público em geral, e para isto foi organizado um seminário técnico, foi publicado um livro com umas fichas de caracterização por água, tanto do ponto de vista da hidrogeologia, mas também da parte do microbismo, e também foi criada uma plataforma digital interativa com os dados do projeto, que pretendemos alimentar ao longo do tempo com todos os estudos subsequentes que venham após este projeto. Em 2022, ainda se avançou para a análise metabolómica em 6 águas minerais naturais, uma análise de descoberta não direcionada por espectrometria de massa, no qual foram identificados 1948 metabolitos. Foram determinados numa concentração relativa e organizados em determinadas categorias. Realmente apresentaram uma grande diversidade. No entanto, nós esperaríamos encontrar maior número de metabolitos de origem microbiana, o que não foi demonstrado. No entanto, aqui demonstra um bocadinho que, se calhar, há mais influência dos compostos da parte da fisicoquímica do que propriamente dos processos abióticos.
sempre se pretendeu integrar e pretendemos, e isto é um dos grandes objetivos, a metatranscriptómica e a metabolómica, para tentar associar quem atua, ou seja, os micro-organismos identificados e que estão ativos naquele dado momento, às moléculas produzidas de origem microbiana. Esta associação poderia dar-nos então informação sobre os micro-organismos ativos e os metabolitos com possíveis propriedades funcionais, porque o quem está, esta foi através da metagenómica feita anteriormente, que também pretendemos repetir, se possível. Com base nos objetivos traçados, em todos os dados já recolhidos e nos vários estudos e tentativas já realizadas, umas com maior sucesso do que outras, mantemos a estratégia para valorizar estas águas e melhor conhecer estes recursos. Quais é que são então os próximos passos que temos em mente? Confirmar a consolidação do hidrogenoma com a amostragem suplementar, identificar os micro-organismos ativos através da transcriptómica, perceber aqueles que estão vivos naquele dado momento, identificar e quantificar os metabolitos de interesse de origem microbiana ou outros, tentando avaliar a sua estabilidade ao longo do tempo e ver aqueles que ou seja, ao longo do ano, verem aqueles que são estáveis e em que concentração absoluta. E, por fim, associar todas estas eventuais, associar a propriedades e aplicações de interesse que possam valorizar estas águas minerais naturais em cada setor de exploração. Em resumo, fomos pioneiros na descoberta e na caracterização do microorganismo natural das águas minerais naturais, reunimos mais conhecimento e novos inputs sobre estas águas, com muito ainda para explorar. Obrigada pela vossa atenção. E agora vou passar a palavra à minha colega Irina. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Irina Matos e vou apresentar-vos um estudo que foi realizado sobre a pesquisa de compostos orgânicos em águas minerais naturais e águas de nascente. Este estudo foi realizado entre setembro e dezembro do ano passado e contou com a colaboração da Administração Pública, da Academia e do setor industrial. Nesta apresentação vou partilhar convosco os principais dados deste estudo e os resultados que surgiram. Portanto, este trabalho tem por base um protocolo celebrado entre esta Direção-Geral, a APIAM, a Associação Portuguesa dos Industriais das Águas, Minerais e de Nascente, e o Instituto Superior Técnico através do seu laboratório de análises. Estabelece a cooperação técnica e científica. Depois deste enquadramento foram assinados protocolos complementares com as empresas que permitiram a recolha das amostras e a realização das análises, sempre garantida a confidencialidade dos resultados individuais. Nos últimos anos, os contaminantes emergentes, como os PFAS, pesticidas, os seus metabolitos, fármacos e hormonas e disruptores endócrinos, têm recebido uma crescente atenção a nível internacional, ganhando relevância quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista regulatório. Embora as águas minerais naturais e águas nascentes sejam protegidas na origem, é fundamental confirmar esta qualidade com base científica. Este estudo surge precisamente para reforçar esse conhecimento. Portanto, o grande objetivo deste estudo foi caracterizar a presença de compostos orgânicos em águas minerais naturais e de nascente, incluindo substâncias de origem antropogénica. Para além da análise laboratorial, quis integrar este conhecimento com a realidade da exploração e reforçar a valorização destes recursos, cuja qualidade na origem é um elemento distintivo. A participação das empresas foi muito expressiva, das 16 associadas da APIAM que exploram águas minerais naturais e águas de nascente em Portugal continental, 14 aderiram ao estudo, o que representou uma taxa de participação muito elevada. Garantiu uma excelente representatividade. No total foram analisadas 21 águas maioritariamente águas minerais naturais, correspondendo a 79 amostras, 53 recolhidas diretamente nas captações e 26 no produto engarrafado. Foram também considerados vários tipos de embalagem, como vidro, PET, Ecopack e alumínio, que são utilizados por todos estes industriais.
As 21 águas analisadas distribuem-se por todo o território continental. Neste caso, 9 no norte, 8 no centro e 4 no sul. Esta distribuição reflete a localização natural das águas exploradas em Portugal, garantindo que a amostragem é representativa do território e das suas características hidrogeológicas. As 16 águas minerais naturais incluídas neste estudo apresentam uma diversidade hidrogeoquímica relevante: 5 gasocarbónicas, 5 bicarbonatadas e 6 hipossalinas. Esta diversidade permite avaliar a eventual presença de compostos orgânicos em diferentes tipos de água, com quimismo distinto. Foram analisadas 68 substâncias distribuídas pelos principais grupos de compostos orgânicos emergentes, 21 amostras, 21 PFAS, 14 pesticidas, 14 metabolitos de pesticidas, 12 fármacos e 5 hormonas e disruptores endócrinos, e 2 outros compostos antropogénicos. Estes grupos foram selecionados pela sua relevância. Os PFAS são caracterizados por serem substâncias altamente persistentes. Os pesticidas e os metabolitos refletem pressões agrícolas e podem permanecer no ambiente durante longos períodos. Os fármacos estão associados diretamente à atividade humana e as hormonas ou os disruptores endócrinos são compostos biologicamente ativos. Esta organização ajuda a interpretar os resultados com maior clareza. Como principais resultados, podemos apresentar-vos, em primeiro lugar, vamos falar da dimensão do estudo, ou seja, no total foram realizadas cerca de 5.400 determinações analíticas, todas feitas pelo laboratório do Instituto Superior Técnico, o que nos permite garantir uma homogeneidade das determinações. Os resultados são muito claros. 99,8% das determinações ficaram abaixo dos limites de quantificação, ou seja, sem qualquer presença detectável dos compostos analisados. Apenas cerca de 0,2% apresentaram quantificação pontual, sempre sem relevância do ponto de vista da qualidade das águas. Estes resultados reforçam a elevada qualidade das águas minerais naturais e das águas de nascente analisadas. Este estudo contribui diretamente para a proteção das águas na origem e reforça a cooperação entre a administração, a academia e a indústria, consolidando o conhecimento científico disponível. Os resultados obtidos sustentam a confiança na elevada qualidade destes recursos e apoiam uma gestão informada e responsável. Como conclusão, podemos dizer que os resultados confirmam a elevada qualidade das águas minerais naturais e de nascente nacionais na origem, com praticamente todas as determinações abaixo dos limites de quantificação. O estudo reforça o conhecimento científico e a valorização destes recursos, que constituem um património geológico de grande importância. Agradeço a atenção e passo a palavra à minha colega Carlota Duarte. Boa tarde, eu sou a Carlota Duarte e vou partilhar esta apresentação com o meu colega Luís Duarte Silva sobre o Plano Estratégico para a Geotermia. Conseguimos recolher até ao ano passado uma série de estudos que tinham sido feitos nesta direção de serviços e conseguimos reunir para fazer um plano estratégico. Este plano estratégico está dividido em 5 medidas e as medidas estão divididas em 12 ações. Eu vou descrever sinteticamente em que consiste estas 5 medidas e as 12 ações e depois o Luís irá então falar sobre o ponto de situação da execução do plano estratégico e dos próximos passos que, entretanto, já estamos a aplicar. Então, neste plano estratégico que está no site da GEG, nos recursos geológicos, pode ser descarregado diretamente. Foi feito o ano passado, foi publicado o ano passado, e os principais objetivos serão multiplicar por 10 o número de sistemas geotérmicos superficiais instalados em Portugal, multiplicar por 5 a quantidade de energia geotérmica aproveitada em recursos geotérmicos explorados,
Identificar novos setores económicos onde se poderá utilizar a geotermia como solução para a descarbonização e diminuição da fatura energética. Quais são os principais objetivos do plano estratégico? Será, primeiro, regulamentar os sistemas geotérmicos superficiais, reforçar a capacidade de perfuração para a geotermia superficial, aumentar o número de projetos de geotermia superficial, qualificar mais recursos geotérmicos, otimizar a exploração de recursos geotérmicos e dinamizar novas utilizações para o aproveitamento da geotermia em Portugal. Primeira medida. Adotar um quadro regulamentar para incentivar o desenvolvimento de projetos geotérmicos superficiais. Portanto, esta medida será a primeira de todas a ser implementada para regulamentar precisamente a geotermia superficial. Está dividida em duas ações. Uma que é estabelecer o quadro legal para a instalação de sistemas geotérmicos superficiais, e a segunda, a 1B, será a realização de cartografia simplificada para a geotermia superficial, onde se visa a produção de mapas regionais, municipais, para refinar a respectiva carta geológica e especificar a natureza e localização de fenómenos geológicos. A medida 2, reforçar a capacidade de perfuração geotérmica superficial para satisfazer a procura para os setores residencial e de serviços. Está dividida em duas ações, uma dedicada à formação de profissionais e a outra também realizada para a formação de profissionais neste campo, mas tendo em atenção que os técnicos que fazem a perfuração de água se podem adaptar facilmente à perfuração geotérmica. Por isso estão divididas nestas duas ações. A terceira medida, incentivar a instalação de bombas de calor geotérmicas dos setores residencial e serviços. Portanto, está dividida em 4 ações, sendo que a primeira será melhorar a visibilidade dos projetos de geotermia superficial. Portanto, é de extrema importância mostrar que a geotermia superficial pode ser implementada em projetos relativamente simples, e a ação 3B e a ação 3C é para aumentar o número de projetos em geotermia superficial, primeiro no setor residencial e também no setor dos serviços. Parece que é a mesma coisa, mas não é, por isso estão aqui separados. Realizar também trabalho de recolha, análise e comunicação dos dados disponíveis do subsolo, os que já existem e os que irão sendo adicionados. Medida 4. Revelar e desenvolver recursos geotérmicos subexplorados. Propomos 2 ações. A primeira, melhorar o conhecimento do subsolo para promover o lançamento de projetos de prospecção, pesquisa e exploração de recursos geotérmicos. Deverá ser equacionado o apoio financeiro para a realização de sondas, captações de recursos geotérmicos no âmbito de contratos de concessão já existentes, e esta será a parte mais cara, de valor mais elevado. E a ação 4B, portanto, melhorar os projetos geotérmicos. Vamos então... Já identificamos nesta direção de serviços o potencial geotérmico das águas minerais naturais com temperaturas superiores a 25 graus, já está identificado e foi já publicado, e há que criar as condições para que os concessionários venham a qualificar o recurso, também como geotérmico, e que realizem os investimentos necessários para a otimização dos recursos geotérmicos. E a quinta medida, suscitar o aparecimento de novas utilizações da geotermia e criar mecanismos de apoio financeiro. Portanto, vamos propor 2 medidas para dar cumprimento a esta medida. A primeira, desenvolver o uso de geotermia fora das áreas urbanas para usos agroalimentares ou industriais. Portanto, pretendemos criar um grupo de trabalho nesta área, juntamente com a energia, a indústria, a agricultura, a geologia, para a identificação de instalações agropecuárias e industriais que possam beneficiar da existência de recursos geotérmicos nas suas imediações ou que possam ser apoiados por sistemas geotérmicos superficiais.
E a última ação, desenvolver mecanismos de apoio financeiro a projetos de geotermia. Portanto, deverão ser desenvolvidos mecanismos de apoio financeiro para a sua implementação, através de fundos já existentes ou a criar. O Luís vai seguir o resto da apresentação e vai dar mais ênfase precisamente a esta parte dos mecanismos de apoio financeiro a projetos de geotermia. Boa tarde. A Carlota fez a apresentação do plano estratégico para a geotermia e eu irei falar sobre a sua implementação. Como se pode ver aqui deste slide, existem 7 ações que necessitam de apoio financeiro e as restantes 5 não têm essa necessidade. Apenas dependem de desenvolvimento, disponibilidade e alguns desenvolvimentos em termos legislativos. Atualmente está em execução a medida 3A, no que respeita à primeira e segunda fase desta medida, em que se encontra na fase final a adjudicação de um estudo que pretende um estudo para a instalação do sistema geotérmico de um projeto piloto, que já foi referido pela Carla. Esse estudo compreende um estudo prévio e um relatório preliminar sobre a geologia do local, a realização de testes de resposta térmica e um projeto da AVAC com o dimensionamento também do sistema geotérmico superficial. Com a execução destas 2 primeiras fases, pretende-se obter a informação necessária para posteriormente poder ser candidatado ao Fundo de Indemnização a execução da fase 3 desta medida. Relativamente à execução da ação 5B para a realização da ação 4B, saiu no dia 20 de março, publicado em Diário da República, o aviso 6.265/2026/2, que apresentou a todos nós a medida MAPG, que é a medida de apoio ao aproveitamento do potencial geotérmico. Tem uma dotação financeira de 15 milhões e os incentivos a conceder são na modalidade de incentivo não reembolsável à totalidade do investimento elegível. São suscetíveis a este apoio a projetos que visem a utilização de energia geotérmica para autoconsumo nos balneários termais das concessões de água mineral natural e também para o fornecimento gratuito de calor a ser utilizado em edifícios públicos para fins térmicos, no caso, e apenas só no caso, em que os concessionários sejam entidades públicas. Estes projetos também têm que obedecer a 2 critérios de seleção, em que têm que ter uma utilização mínima de 60% de fontes renováveis de energia e uma diminuição mínima de 60% das emissões de gases de efeito de estufa face ao que atualmente é emitido. As despesas elegíveis a este sistema de apoio são a aquisição e instalação dos materiais e equipamentos essenciais à execução do projeto, a aquisição de software e hardware específico diretamente aplicado no projeto, como, por exemplo, para a monitorização dos furos geotérmicos e da instalação geotérmica, a instalação de sistemas de apoio utilizando fontes renováveis de energia, nos casos em que o recurso não responde à totalidade das necessidades dos balneários termais, a instalação de sistemas fotovoltaicos para atender total ou parcialmente às necessidades elétricas dos sistemas térmicos instalados, a construção ou adaptação de equipamentos associados à instalação destes sistemas térmicos. Também a estudos justificativos do projeto e despesas com intervenção de auditorias oficiais no âmbito da comprovação de execução financeira dos projetos, estes 2 até um máximo de 10% do investimento elegível, e também os custos de transporte e seguro de equipamento. Não são elegíveis a esta medida a aquisição de equipamentos em estado de uso, a aquisição de veículos, automóveis ou outro material de transporte, trabalhos de prospecção e pesquisa de novas captações, sistemas de apoio que utilizem fontes de energia fóssil, o IVA, juros durante a construção, fundo de maneio, custos internos da despesa e, logicamente, despesas que já tenham recebido apoio de outros mecanismos de apoio financeiro.
Próximos passos. Nos próximos passos de implementação da estratégia, temos a criação de 2 grupos de trabalho, um para a organização dos requisitos necessários para a perfuração geotérmica e outro para a identificação de novas aplicações para o aproveitamento geotérmico. Submeter a criação a fundos comunitários de um sistema de apoio financeiro para a instalação de sistemas geotérmicos superficiais na administração pública e lançamento da medida de apoio ao aproveitamento potencial geotérmico das águas minerais naturais com temperatura igual ou superior a 25 graus, que foi referido há pouco, e digo lançamento porque só a partir do dia 6 de abril é que estão disponíveis os formulários de candidatura a esta medida de apoio, tal como é indicado no aviso que há pouco fiz referência. Esta candidatura, esta fonte de financiamento vem de uma candidatura que foi aprovada ao Fundo de Modernização e que vai financiá-la. E para finalizar, vamos estudar outras formas de apoio financeiro para a realização das restantes ações, em que é um desafio bastante exigente, uma vez que não abundam fontes de financiamento para algumas das ações que pretendemos executar. Eu agradeço a vossa atenção e agora vem a Carla novamente para encerrar a sessão. Boa tarde, novamente. Eu penso que vocês, com o grande objetivo desta nossa apresentação, foi mostrar-vos um pouco de que esta direção de serviços vai muito além, digamos, do que só estar a olhar para papel, a estar a cumprir com a legislação. Nós gostamos de questionar, gostamos de entender o porquê, gostamos de ir além. E é nesse sentido que, para além das nossas competências normais e que estão cometidas a esta direção de serviços, o nosso caminho é como eu disse no início, nós temos uma missão, uma visão e uma estratégia. É esse o nosso caminho, conhecer mais e melhor estes recursos. É para isso que estamos nesta direção de serviços de um organismo do Estado português. Eu terminaria apenas dizendo que gerir um sistema aquífero é muito mais do que extrair água, é compreender um ecossistema vivo e dinâmico. Ao integrarmos o rigor do conhecimento científico a cuidados dedicados à preservação da água mineral natural e da água de nascente, garantimos a sua máxima valorização enquanto recurso único. É este compromisso com a origem que nos permite oferecer excelência em cada garrafa, mas também bem-estar em cada momento vivido nas termas. E para não nos esquecermos da geotermia, também não nos podemos esquecer que muitas termas já têm o aquecimento ambiental e de águas quentes sanitárias à custa da geotermia. E o que nós queremos é que cada vez mais balneários termais o façam, queremos cada vez mais ter esses bons exemplos no país. Da parte desta direção de serviços, eu despeço-me, mas também fazendo a parte da equipa de comunicação, que por constrangimentos informáticos não se pode despedir. Agradeço a vossa presença neste segundo webinar da Direção-Geral de Energia e Geologia e cá vos esperamos para o terceiro webinar, sempre nas últimas quartas-feiras de cada mês. Muito obrigada.